Turma, seja bem-vindo ao meu canal e mais uma aula aqui, ó. Hoje, assunto imperdível. Eu vou revelar 5 indicações de laparotomia lá na emergência. Você deve saber que o abdômen agudo é uma das principais causas que levam pacientes para o departamento de emergência. Dessas 5 indicações de laparotomia, a última aqui é uma dúvida que eu vejo muito frequente no dia a dia médico, tá? Então fica comigo aqui até o final, acompanhe nos próximos minutos e aproveita, pega papel e caneta, que além das indicações, certamente eu vou estar falando, compartilhando conteúdos adicionais, com essa pegada, abordando aqui a emergência com aplicação na prática pro teu plantão. Então vamos aqui, antes de mais nada, começar com um caso do plantão. Olha só, um paciente de 43 anos, inclusive é um paciente profissional da segurança pública, com um ferimento por arma de fogo, nessa transição aqui, tóraco-abdominal do lado direito. Veja aqui na tomografia a presença do artefato, que na verdade ali é o projétil de arma de fogo, nessa topografia aqui do fígado. E aqui percebemos, inclusive, lesão hepática associada. Será que esse paciente ele foi operado? Será que esse doente aqui é uma indicação de laparotomia na emergência? Antes de terminar essa aula, eu vou voltar com esse caso e vou compartilhar contigo qual foi a conduta e evolução desse paciente lá no plantão. Vamos agora para a primeira indicação de laparotomia na emergência. Vamos lá. Evisceração. A evisceração aqui é justamente essa exposição de conteúdo intraabdominal. Mas será que toda evisceração necessariamente tem que ter exposição de alça intestinal? Talvez essa é a primeira imagem que aparece na tua cabeça, né? Evisceração, ali as vísceras, né? Principalmente alças intestinais à mostra aparecendo. Não necessariamente. Entenda uma coisa. A evisceração, ela é caracterizada por qualquer conteúdo intraabdominal. Pode ser que você tenha exposição apenas de epíplon, o grandioamento. Nesse cenário, nessa situação, também vai ser evisceração. E que pode acontecer, por exemplo, quando você tem deiscência da parede abdominal e o paciente no pós-operatório fez a laparotomia, começou a fazer aumento da pressão intraabdominal, muito comum em pacientes que têm problemas urinários, tá? Uma hiperplasia prostática, faz força miccional e aí aumenta a pressão intraabdominal e pode evoluir para uma deiscência da parede e ter uma evisceração. Assim como também o paciente que fica tossindo, o reativo, o pulmonar crônico, também pode evoluir com deiscência e evisceração. Quais são os cuidados iniciais? Estou lá, por exemplo, no SAMU, no pré-hospitalar, ou até mesmo chegou um paciente ali na UPA, eviscerado. Qual o cuidado que eu vou ter que ter quando eu tenho uma exposição de alça intestinal, uma evisceração mais proeminente? Os primeiros cuidados aqui vai ser, você vai proteger esse conteúdo. Com o quê? Com gases acolchoadas umedecidas. Se não tiver gás acolchoada, pode ser compressas, umedecida com soro fisiológico, tá? Em temperatura ambiente e faz um curativo. Essa é a conduta. Nada de querer reintroduzir o conteúdo para dentro da cavidade abdominal e outra, não utilizar agentes tópicos, degermante, clorexidina, povidine, é o novo, em cima daquele conteúdo. Então usa soro fisiológico para limpar aquelas vísceras e proteger adequadamente. E aí encaminhar para um serviço de cirurgia. Tranquilo? Então esses são os cuidados iniciais e essa é a primeira indicação de laparotomia que eu compartilho para você. Vamos então para a segunda indicação. Ó, segunda indicação, quadro clássico de peritonite. Na peritonite, eu já vou ter aqui uma dor abdominal difusa, comprometendo algum processo, comprometendo já todo o peritônio parietal. E o achado típico vai ser então a dor, a descompressão, a defesa involuntária na palpação abdominal, que já começa desde a palpação superficial e que piora, logicamente, com a palpação profunda. E um dos desafios para você identificar um quadro de peritonite na emergência vai ser um paciente, por exemplo, obeso mórbido, que o exame físico pode ser ali um desafio e não ser tão fidedigno, embora ele tenha uma peritonite. Outro detalhe, paciente com uso de álcools, mas principalmente com uso de drogas. O uso de entorpecentes, esse paciente na emergência acaba diminuindo ali o seu limiar de avaliação daquele paciente. Será que é fidedigno essa dor que ele já sentiu? Então, já tive pacientes que usuário e que na emergência, na avaliação, gerou muitas dúvidas. A gente fez praticamente ali à beira-leito, vários colegas examinando
opinando, cada um colocando a sua opinião. O fato que foi muito controverso a avaliação desse paciente no que diz respeito a reconhecer um quadro de peritonite. Mas sim, peritonite, indicação de laparotomia exploradora na emergência. Vamos conhecer então aqui a terceira indicação. Terceira indicação, pneumoperitônio. De maneira simples, pneumoperitônio é ar solto dentro da cavidade peritoneal. Não é para ter ar solto dentro da cavidade peritoneal. Vamos ter no exame físico alguns achados. Por exemplo, você pode ter um sinal de Joubert. Lembra que é justamente ter esse timpanismo aqui na região do hipocôndrio direito, onde na verdade era para encontrarmos uma maciez aqui por conta de ser aposicionamento hepático. Mas vai ser nos exames de imagem onde vamos identificar esse pneumoperitônio. Dá só uma olhada e acompanha comigo aqui na tomografia. Essa tomografia é de um caso que eu atendi. Observe isso aqui, 3 pontos de presença de ar. Isso aqui foi uma imagem que inclusive compartilhei lá no meu Instagram. Veja só, ponto A, ponto B e ponto C. Aqui no C eu tenho A, mas esse A aqui no subcutâneo, partes moles, é enfisema subcutâneo aqui. Aqui no B é a bolha gástrica. Isso não é pneumoperitônio. O pneumoperitônio está aqui, ó. Olha só essa silhueta de A. Veja, o paciente ele está deitado em decúbito dorsal, o A ele sobe e ele vai ocupar então essa região aqui anterior. Aqui também, ó, observe presença de pneumoperitônio no paciente. Agora o exame mais simples para identificar vai ser o quê? Uma radiografia de tórax do paciente. Agora, mais uma vez aqui, atenção, tá? Se o doente ele está em decúbito dorsal e vai fazer um raio-x, AB pode comprometer a qualidade e a sensibilidade do exame em busca de pneumoperitônio. Portanto, o paciente ele precisa ficar em ortostase, ou seja, em pé, de maneira que o ar possa subir e ficar ali abaixo do diafragma e facilitar a sua visualização. Olha só, pneumoperitônio aqui gigantesco, aqui bem notório, em um contexto de um paciente de úlcera perfurada duodenal. Então tá aqui, presença de pneumoperitônio é indicativo de laparotomia na emergência. Vamos conhecer agora a quarta indicação de laparotomia, e vai ser justamente em um cenário ali, digamos, que chama muita atenção na emergência, é quando chega um paciente com algum objeto encravado lá no abdômen. E no dia a dia, geralmente o que a gente observa é faca, arma branca. E aqui, muito comum, é uma faca de mesa, que acaba sendo então um dos objetos comuns ali nesses tipos de paciente. Bom, Daniel, o que fazer inicialmente? Olha, primeiro, nada de querer puxar esse instrumento. De jeito nenhum, ok? De jeito nenhum. Você vai ter que fazer um curativo para proteger na base desse instrumento, ou de qualquer instrumento, e procurar deixar ele estabilizado para que ele não possa então ser removido ou então ser deslocado. Mas Daniel, por que não pode puxar? Entenda, um dos problemas de objetos encravados no abdômen é que a extremidade distal dele pode estar ali, após ele ter feito a lesão, a presença do instrumento causar um sangramento, coágulo, e ele meio que está em cima, tamponando aquela lesão. Quando você puxa o instrumento, você pode então destamponar um foco importante de hemorragia, e aí você não ter tempo hábil para fazer uma laparotomia nesse paciente, controlar esse sangramento. Por isso que esses instrumentos encravados no abdômen, eles só vão ser retirados na mesa de cirurgia sobre visualização direta. Então não é chegar na mesa de cirurgia, ó, chegou na mesa de cirurgia, pode puxar. Não, de jeito nenhum. É feita a laparotomia e o instrumento sobre visualização direta lá na topografia, no trajeto da lesão, é retirado para poder então verificar um foco de hemorragia para ser então agir para o controle daquela hemorragia. Tranquilo? E antes de ir para a quinta indicação de laparotomia na emergência, eu te convido a se inscrever aqui no canal. E se você está gostando desse conteúdo, faz o seguinte, compartilha, curte também esse vídeo. Dessa maneira a gente consegue alcançar mais profissionais, mais pessoas e contribuir com a educação de qualidade que, sem dúvidas, vai fazer diferença aqui no dia a dia de atendimento. E aproveita também, coloca no comentário qualquer dúvida, pergunta que você tiver, e coloca também de onde você está acompanhando esse vídeo. Eu quero entender o alcance desse vídeo aqui no Brasil e quem sabe até fora do Brasil também acompanhando. Beleza? Então vamos lá. Quinta indicação de laparotomia na emergência, que tem muita gente tem dúvida quanto a isso, e vamos resolver essa dúvida aqui. Olha só, paciente vítima de trauma abdominal fechado ou contuso, mais FAST positivo e continuando, mais instabilidade hemodinâmica. Turma, essa combinação ela é igual à laparotomia. Veja, esse aqui é o espaço de Mori
Morrison, hepaturrenal e a presença desse conteúdo anecoico, que até que se prove o contrário. Nesse cenário aqui é sangue, FAST positivo. Então, reunindo essas informações, você vai ter um paciente com indicação de laparotomia. Agora, quando fazer o FAST? Turma, o FAST, como o nome diz em inglês, rápido. Ele é uma avaliação ultrassonográfica à beira-leito. E ela deve ser realizada no C da sistematização do atendimento, lá na avaliação primária do paciente vítima de trauma. E uma dúvida também que é muito comum é: todo FAST é igual a laparotomia? Todo FAST positivo é igual a laparotomia? Olha o dedinho aqui. Não, de jeito nenhum. Eu tenho que associar o quadro hemodinâmico do doente. Ou seja, se o doente tem um trauma abdominal fechado, contuso, mas FAST positivo, no entanto, ele se encontra estável hemodinamicamente, esse paciente, ele não tem indicação de laparotomia exploradora, na ausência de peritonite, na ausência de evisceração, obviamente, e ele tem uma indicação de prosseguir com a avaliação radiológica através de uma tomografia lá no departamento de emergência. Então, segue essa grande conhecimento, essa informação, para que você possa aplicar no teu dia a dia. Então, compartilhei contigo nessa aula 5 indicações de laparotomia na emergência para você aprender, aplicar e salvar vidas. O que é que foi feito com o caso do plantão, né? Tenho que terminar aqui com o caso do plantão. Então, olha só. Caso do plantão aqui, turma. O paciente vítima de ferimento por arma de fogo, que eu atendi, não tinha peritonite, estável hemodinamicamente, hospital especializado, monitorização contínua, e esse paciente selecionado nessas condições, foi conduzido de maneira não operatória. Esse paciente, ele não foi operado. Então, mais um conteúdo de importância para você aplicar no seu dia a dia. Bora salvar!